Olá, sou Milena da Growover e estamos aqui para mais uma edição do Talk Comex. E hoje com um assunto muito especial, que é o protagonismo feminino na gestão de empresas multinacionais. Trouxemos aqui para conversar conosco uma convidada muito especial, a Cláudia Boito, diretora da empresa Leckler do Brasil, e ela vai contar um pouquinho para nós sobre a trajetória dela, a jornada nesse cenário de liderança feminina. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Dani. Primeiramente, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto, né? Para nós, mulheres, é um assunto bastante crítico. A gente busca muito falar das mulheres na liderança, porque ainda tem diversos tabus, né? Seja em empresas nacionais, que em empresas internacionais, já melhorou muito, mas chegar a um nível de C-level para uma mulher tem alguns degraus um pouco maiores, eu diria, né? Com certeza, desafios aí que a gente vai trilhando, né? E a vida vai nos ensinando e vamos tendo uma jornada exatamente, linda. Exatamente. Então, eu trabalho na empresa Leckler Brasil, como você mencionou, é uma empresa italiana de tintas, né? Eu trabalho ali há 15 anos. Antes eu passei por uma empresa brasileira de grande porte também, né? Ali também a gente enfrenta desafios diários, né? A empresa italiana, eu sou diretora geral, então acaba tendo uma posição bastante importante aqui no Brasil, como representante da empresa aqui no Brasil. E o que eu vou dizer para vocês? Eu sou a única mulher C-level do grupo. Parabéns por essa posição, né? Com certeza. Então, o desafio se torna maior ainda, porque às vezes as mulheres sentam em ambientes que não é feito para elas. Ainda mais o ambiente da indústria, né? O ambiente da indústria, ou uma reunião que às vezes esquecem que tem uma mulher na sala. Pelo profissionalismo, tu acaba conduzindo de uma forma a reunião, o teu trabalho, e às vezes a pessoa diz, não, cara, tem uma mulher aqui conosco. Muda o termo, muda a forma de conversar, né? E é bem importante que as mulheres saibam se colocar para chegar nesses níveis. Justamente, Cláudia. E quando a gente fala, né, a gente sabe que é uma oportunidade, com todo o profissionalismo, a gente consegue atuar nesses cargos desafiadores, mas de extrema potencialidade também. E o que tu nota que foi um grande diferencial? Está associado à bagagem do conhecimento, à trajetória? O que te levou a ir galgando essas posições na tua trajetória aí profissional? O que eu posso atribuir a essa trajetória foi a curiosidade, né? A curiosidade, ou a busca por conhecimento, o não se anular, né? A mulher, ela não precisa ser um homem de saia, mas também a gente não pode ficar tímida, a gente não pode se anular. O que eu tenho visto é que a gente não confia em nós mesmos. Né? E eu acho que a confiança é fator primordial para esse crescimento da mulher na liderança ou em qualquer lugar que seja, é confiar em nós mesmos. Né? A gente fica mais retraída nas decisões, em assumir riscos. E eu acho que é mais aquele lado maternal, né? A gente acaba olhando mais para o risco. Então, é uma forma diferente de liderar. Não digo que é melhor ou pior, né? Mas é uma forma diferente. Então, a gente tem a confiança, falar com confiança, defender ideias, defender propósitos com confiança, é isso que eu entendo como um dos grandes diferenciais. E a busca de conhecimento, isso é intrínseco, né? Não tem como crescer numa posição de liderança se você não tem bagagem, propósito, não busca por conhecimento, né? Dá para chegar, assumir um protagonismo feminino e dizer, eu quero ser igualdade, né? Isso. Que e ficar esperando a igualdade cair na mesa, isso, né? Sim. Não precisa ser conquistada. A gente tem que conquistar. Isso. Excelente. E, Cláudia, dentro desses aspectos, quando a gente fala de empresas multinacionais, né, a gente sabe dos desafios de um cargo
de C-Level, a gente sabe também das competências que as mulheres têm, mas quando a gente chega num ambiente multicultural, ou com uma diferença cultural muito grande, como foi esse processo de se adaptar a essa diferença cultural? Como é se posicionar dentro de uma reunião de gestores, né, com diferenças e traços culturais diferentes da realidade do cenário brasileiro? Como é que tu vê isso e quais são aí as formas que tu conseguiu, né, para realmente fazer com que isso se tornasse um processo bem fluido, né? Novamente, eu atribuo o conhecimento. Antes, quando eu busquei essa oportunidade, né, antes mesmo de iniciar na empresa, eu fui atrás de aprender o idioma da empresa. Porque isso aproxima, né? Isso aproxima. E aí, sabendo que os italianos não gostam de falar outro idioma, que não seja o deles, então, mesmo sendo descendente de italiano, é completamente diferente. Completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o idioma, né? E depois, conquistando esse espaço. Teve uma passagem, né? Porque a empresa foi vendida nesse meio tempo, né? Era uma empresa italiana e foi adquirida por outra empresa italiana. Então, ali a gente já tem mais um marco importante, porque o brasileiro, a gente tem um problema da imagem, do estigma do brasileiro lá fora, infelizmente. Tá? Infelizmente, o brasileiro é taxado pelo jeitinho, né? O brasileiro é taxado por não ter as competências necessárias. Isso não foi diferente, né? A gente tem a cada momento que mostrar a nossa capacidade, né? Adquirir essa confiança para poder chegar nesses cargos e poder tomar as decisões necessárias. E tu teve que fazer isso 2 vezes. 2 vezes. Eu tive que fazer isso 2 vezes. E quando houve essa passagem, né, a empresa que compra, via de regra, troca C-Level. Sim. Né? Por quê? Bota pessoas de confiança. De conhecimento, da sua trajetória. Da sua trajetória, porque ela está entrando num mercado novo, ela está entrando numa empresa nova, que tinha uma gestão antiga, né, que tinha um modo de trabalhar para implementar a cultura. A primeira linha que cai, C-Level. E para mim não foi diferente. Eles mandaram uma pessoa para o Brasil para conhecer, né? Eu já tinha ido para a Itália, foi até interessante, porque eu fiquei uma semana numa sala de reuniões, só trocava as pessoas da frente. E eu tinha que falar sobre o Brasil, sobre a operação, né? Logo que foi adquirida, sobre a operação. Se tinha praia, se tinha mato, né? Questões culturais. Eles também estavam muito afoitos de conhecer o Brasil. Né? Existia muita necessidade de conhecer o Brasil, a operação onde eles estavam entrando, né? E aí veio essa pessoa para conhecer e assumir o meu lugar. Teve uma transição aí, então. Teve uma tentativa de transição. Teve uma tentativa de transição. Essa incorporação. Essa pessoa veio, era uma espanhola, ela veio, sentou do meu lado, né? E eu, com muita tranquilidade, fui muito transparente, né? Muito profissional. Ela ficou 2 meses no Brasil. Ela voltou para a Itália, se reuniu com o presidente da empresa e disse: eu não preciso ir para lá. Vocês já têm uma pessoa com quem vocês podem confiar. Em quem vocês podem confiar. Eu diria que esse foi um dos grandes marcos. Excelente. Né? Que aí eu adquiri a confiança do alto nível da empresa. Porque eu já fui avaliada e pude mostrar o profissionalismo, o conhecimento e por que eles poderiam confiar em mim. Né? E foi um dos grandes marcos para conseguir chegar na cultura deles. Aí depois a gente vai se adaptando, né? Com curiosidade, com inteligência, a gente se adapta às culturas, é muito diferente, né? Então eu tive as 2 experiências, tive a experiência da empresa brasileira, familiar também, né? Então é uma gestão diferente, e a empresa estrangeira, que aí além do C-Level, das decisões, tem um aspecto cultural e principalmente de confiança. Eu acho que a confiança dentro de uma empresa multinacional é o ponto mais importante para conquistar. É a primeira chavezinha que tu tem que ter. Para ganhar o teu espaço, né? Para ganhar o teu espaço. E daí conseguir fazendo as etapas Exato. da transição ou da trajetória, Exato. né?
E, Cláudia, pegando essa linha de pensamento, a gente sabe que, claro, tu buscou aprofundar o idioma dessa organização, né, que nesse caso é italiano, mas e como é que fica o cenário da comunicação estratégica? Porque mesmo assim, a gente está comunicando, tu está comunicando com outros diretores que estão em outros países, com parceiros, né, que também ocupam essa posição de outras culturas, numa comunicação que não é o teu idioma, né, mas é um idioma que tu buscou fluidez. Exato. Como isso é no dia a dia? Como isso acontece na prática? A comunicação, principalmente na parte estratégica, uma empresa multinacional, quando ela chega, né, isso falando quando ela vem para o Brasil, tá? Depois que ela já está instalada, é diferente a gente entrar numa empresa que já está instalada, já tem a sua cultura implementada. Ela vem com uma necessidade, um anseio muito grande de replicar modelos. Né? De replicar modelos, de aqui nós fazemos assim, e ali vocês têm que fazer assim. Isso. Né? Ali vocês têm que fazer da mesma forma. E o que eu aprendi muito, que no início eu tentava debater com eles, que aqui é diferente, não é bem assim, no Brasil a gente precisa fazer diferente, né? E não fluía. A comunicação não fluía. Claro, né? porque eles não entendiam a realidade da 150 anos brasileira. de empresa, me vem uma brasileira dizer que não está certo. Isso. Exato, né? Aos poucos, eu mudei um pouco a minha conduta de conversar com eles e explicar a forma que o Brasil age em outras empresas, onde a gente poderia adaptar o modelo deles sem perder conceito. Isso. Sem perder o controle, sem perder a essência. Isso prova que a decisão deles de te manter à frente foi muito assertiva, porque pensa a espanhola vindo, tendo que entender o Brasil, tendo que entender tudo isso e tendo que replicar e fazer dar certo, né? Exato, porque é cultural aqui e é cultural lá. Isso. São culturas conversando. Então, além de um ambiente tradicionalmente machista, onde o homem consegue uma confiança mais fácil. Isso. Ele adquire uma confiança mais fácil. Tu tem ainda duas culturas completamente diferentes que precisam conversar. Né? Por exemplo, agora eles até têm uma noção do que é uma inflação. Eles nunca souberam o que era uma inflação. E nós, brasileiros, temos isso desde na sempre. veia, né? Não, já nasceu, né? Inflacionado. E numa dessas reuniões de diretoria, o diretor de operação logística e compras, ele disse, eu assumo que eu não tenho conhecimento nenhum de inflação e eu vou estudar a história brasileira. E nesse momento, eles já começaram a parar para ouvir. Então, estamos numa reunião, tá com uma situação assim, vamos deixar a Cláudia falar para dar a opinião dela? Né? Mas isso foi com muito conhecimento. Então, eu atuo principalmente na área financeira, controladoria, mas de cultura brasileira eu tenho que saber. Porque é isso que eles vão pedir para mim. Porque fazer um DRE, fazer um balanço, todo mundo sabe fazer, né? Dentro dos padrões internacionais, né? E dentro das realidades de cada país, né? Exato. Então, agora a gente está com uma guerra acontecendo que está deixando o mundo inteiro em colapso. Né? E a gente teve uma reunião recente. E aí pediram qual era o futuro do Brasil e tal. E aí eu disse, olha, a gente tem um diferencial de vocês. O nosso combustível não segue a mesma taxação da de vocês. Então, em Brasil, a gente pode pensar com mais calma na estratégia. A gente pode observar o que vai acontecer com mais calma, sem o desespero que vocês estão tendo de ter que aumentar todos os preços. O impacto para nós vai ser diferente do que para vocês. Porque tem outras variáveis a serem consideradas, né? Exatamente. Dentro de toda a nossa estrutura tributária, financeira, né? Então, Exatamente. realmente permite um olhar um pouco mais, não de médio prazo, mas não numa urgência tão grande como a Europa vê qualquer indexação de uma matéria-prima, né? Exato, como a Europa está agindo. Tem que ser muito mais rápido, porque a influência lá está muito maior do que para nós. Né? O brasileiro ainda não sentiu a influência da guerra. Né? Aqui no Brasil. E lá, sim. Lá, então, e outra coisa importante que a gente tem é saber observar lá
as culturas, ou o movimento lá, porque ele chega. Isso. Ele chega, então, observar o movimento que está sendo feito, né? Então, é muito baseado em conhecimento, confiança própria, confiar no potencial. Sim. As mulheres, via de regra, elas se reprimem, né? Elas esperam um homem falar ou e não precisa impor voz. Não precisa. É só saber ser ouvida numa sala que tem predominância de outro gênero, né? Exatamente. Saber ser ouvida e ter conteúdo para ser ouvida. Justamente, quando se posicionar de uma forma equilibrada, que realmente consiga gerar esse consenso, né? Gerar esse consenso. Outro aspecto que também a gente fala muito, que é o engajamento que a liderança feminina tem, Cláudia. Como é que tu vê o engajamento? É mais fácil engajar as pessoas com uma liderança feminina? Como é que tu vê isso com relação a esse vínculo e relacionamento pessoal através de uma liderança feminina? A liderança feminina, ela se aproxima mais das pessoas, né? Ela tem um viés ou maternal ou hormonal. Quer dizer, a mulher, ela se aproxima mais das pessoas. Ela não enxerga as pessoas como um simples funcionário, um simples objeto que está fazendo uma tarefa, que tem que dar um resultado, né? Que tem que dar um resultado. E hoje, a gente tem uma situação bem importante que a gente tem muitas gerações numa empresa, né? A gente está pela primeira vez na humanidade com 7 gerações vivendo ao mesmo tempo. Dessas 7, 5 estão nas empresas. E cada uma delas tem que ser tratada de forma diferente. E a mulher tem essa adaptabilidade. O homem já tem um pouco mais de dificuldade. Porque o homem é mais pragmático. São características. É mais pragmático, e a mulher já tem essa visão de que aquela pessoa que acabou de entrar tem uma forma de ser tratada. Né? Aquela pessoa que já está ali há bastante tempo tem uma forma de ser tratada. Então, ela consegue engajar mais, ela consegue ter equipes mais consistentes por essa aproximação mais pessoal. E com o advento da inteligência artificial, acho que esse vai ser um dos grandes diferenciais dos líderes. Né? Saber como lidar com as pessoas, multiculturas, gerações, saber a forma de lidar. E a mulher tem essa facilidade de adaptação. Excelente. Isso é uma característica que a gente realmente observa, que dentro da liderança feminina ela destaca. E ela destaca também um pouco pela questão sensibilidade também. Ela não pode ser confundida com fraqueza. Mas a mulher traz uma sensibilidade e um olhar mais humano para as negociações. Embora, claro, a mulher também tem que responder pelo resultado. E a gente sabe que a gente é, no dia a dia, também mensurada pelos resultados. Mas a gente acho que consegue fazer esse equilíbrio. Com certeza. De uma forma mais sustentável para o relacionamento. Né? Tanto que trouxe o tema sustentável, né? As mulheres começaram a ter mais acesso por uma imposição ESG, por uma imposição sustentável. É verdade, é verdade. Elas começaram a ter mais acesso. Então, o acesso aos cargos de liderança mudou. O tempo é que continua muito lento. É verdade. O tempo para chegar a um C-level, para crescer, para preparar, é que continua muito lento. Né? Então, existe uma imposição e tem muitos estudos em torno dessas lideranças que estão sendo construídas nas empresas. E o que tem se notado? Maior eficiência, melhores resultados. Né? Isso tem estudos comprovando que as empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança, ela consegue ter um resultado melhor. Mas não é porque é só a mulher que está liderando. Eu acho que existe uma combinação. Né? Uma combinação de lideranças. Isso mesmo. Uma combinação de um equilíbrio maior, e a empresa aí consegue unir o lado masculino, consegue unir a visão feminina e chegar num consenso, olhando todas as frentes de uma empresa. Por isso que tem se destacado, e isso tem crescido bastante. As ofertas, né, de mulheres. Ainda estamos muito longe, né? Sim, ainda temos um percentual bem baixo, realmente, de mulheres em cargos aí estratégicos. Exato. Eu fiz uma formação de conselheira recente, né, que estou finalizando ela.
E uma das tarefas finais era um conselho na prática. Uhum. A gente simulou um conselho de empresas, onde a gente dava o aconselhamento e debatia com os proprietários da empresa. Foi uma experiência incrível. Foi muito legal. Uma experiência incrível. E nós estávamos em aproximadamente 24 pessoas, 4 grupos para fazer o conselho, 2 professores, 2 mulheres. 2 mulheres tiveram a coragem de entrar num ambiente onde elas não têm muito acesso hoje. Um ambiente muito predominância. Então, as mulheres tiveram a coragem de buscar a formação, e vou dizer, foram as melhores. Olha só, deve ter sido os destaques do grupo, com certeza, né? Mas devem ter realmente feito esse equilíbrio a todo aquele grupo também, né? Com certeza. Exatamente, porque no trabalho em grupo, o grupo estava indo por um lado, isso eu vou falar do meu, né? O grupo estava indo por um lado e disse, gente, calma lá. A gente está falando com um proprietário de empresa. Ele criou a empresa dele. Isso. Tu vai lá dizer para ele que a empresa não está funcionando? Tudo que ele fez até agora? Tudo que ele fez até agora? Isso. Né? Tu vai chegar para ele e dizer, ó, tu tem que mudar tudo. Ele vai olhar para ti e vai mandar embora. Porque a empresa é dele, ele construiu, ele está ali há 35 anos. Né? Nós estamos aqui para levar a nossa expertise, não para julgar o que ele fez até hoje, porque ele fez certo. Ele chegou onde ele chegou. Sim, isso né? mesmo. Então, tu acaba dando uma visão um pouco mais... Dá uma suavizada. Uma coisa com mais tato, né? Exato. Sem ser frágil, como a Milena comentou. Sim. Não existe um sexo frágil. A gente passou a vida inteira ouvindo. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por que não do lado? Isso. Por que não do lado? E é isso que... Eu sou uma grande defensora de mulheres em posições de liderança, né? Desse crescimento feminino, da igualdade de gênero, da igualdade... inclusive salarial, porque tem muita disparidade. Ainda existe. A gente percebe que teve uma grande evolução. Na área de serviços já é mais igualitário, mas na indústria ainda tem muita diferença, né? Tem. O ambiente industrial não é tão propício para as mulheres. Mas é uma questão de característica do ambiente, como diretoras de operação. São poucas. São poucas. O chão de fábrica também. Chão de fábrica é muito não pouco. Muito, Existe. Né? E eu convivi com chão de fábrica, com gestoras de chão de fábrica. Né? Eu trabalhava na Vipal antes e a gerente de fábrica era uma mulher. E assim, era um ambiente diferente. Né? Era uma pessoa que passava na fábrica, ela cumprimentava as pessoas, né? Ela tinha uma visão das pessoas e ela era muito pragmática, ela era muito correta, ela era muito séria, muito profissional, né? Buscava os resultados que tinha que buscar, sem perder a essência. Isso. Conquistou seu espaço. Sem perder a essência. Isso é muito importante. Isso com certeza. E, Cláudia, nesse viés, então, da expansão internacional, porque a gente sabe que uma multinacional, tendo uma mulher no cargo de liderança, é realmente um ponto desafiador, tanto para a posição da mulher, e quando a gente vai expandir essa empresa para o mercado externo, então, essa dificuldade, ela expande, como é que tu vê, ou as oportunidades aumentam com a atuação de uma empresa, né, que, além dela ser uma multinacional, ela quer crescer no mercado externo? Eu acho que a questão do crescimento, dessa ampliação, onde que a mulher consegue contribuir mais, tá? No entendimento das culturas. Perfeito. Tá? Porque os mercados são diferentes. São diferentes. E as dificuldades aumentam. Vocês têm propriedade de sobra para dizer que as dificuldades são grandes. Né? E a gente convive no dia a dia, sair ao mercado. Né? Exato. Né? Mas... cada país tem a sua cultura, cada pessoa tem a sua cultura. Às vezes, no próprio ramo, muda o entendimento. A gente vende tintas no Brasil, vou vender tintas na Argentina. Tem uma postura diferente a ser tomada. Sim. Isso. Tem uma postura diferente a ser tomada, uma característica diferente. E ter este olhar facilita, ele ajuda a adiantar o processo. Isso. Ele ajuda a adiantar o processo, e a gente está num processo de expansão,
Né? A gente tá... Então, quem liderou todo o processo de avaliação de mercados, né, de prospecção de mercados, não a parte comercial, a parte cultural, a parte de mercados, de estudo estratégico, fui eu que fiz, né, a minha área que fez, liderada por mim, e agora a equipe comercial vai atuar nesses mercados que a gente identificou. Inclusive, a gente fez trabalho com a Grow, foi muito produtivo, a gente conseguiu dar uma bagagem muito importante para a equipe comercial iniciar esse processo. Excelente. E eu vim do mercado, inclusive semana passada estava visitando alguns clientes e isso que tu comentou, Cláudia, é muito essencial. Porque, na verdade, de acordo com o mercado, a gente tem que conseguir se adaptar e viver ele. E até muda a postura da vestimenta, como eu vou me apresentar para aquele cliente, para aquele mercado. Como eu tenho que conduzir reuniões. Chegam momentos que tem reuniões que tu não tem nem local para sentar. Mas é a realidade do mercado. Tu tem que conduzir a reunião de pé, com o computador no colo. Às vezes tu tem mesas de reuniões amplas, que aí realmente tu vai estar dentro de uma estrutura, de uma gestão mais sofisticada de negócio. Então a gente tem que saber se adaptar àquele meio rapidamente para conseguir realmente fazer com que a negociação tenha fluidez. Né? Exatamente, que tu mencionou a vestimenta. A vestimenta é importantíssima para se aproximar ou se afastar das pessoas. Se afastar das pessoas. Sim. É importantíssima. Sim, é o que é a tua capa, né? É importantíssima e é importante também para dar uma visão de... Não é nem poder, é uma visão de respeito. A imagem, né? Uma imagem de respeito. Então, se colocar num meio... Aí eu já falo da parte de liderança, não da parte de mercado. Se colocar num meio com uma postura ereta, né? Com uma segurança, né? Com uma maquiagem... Faz muita diferença. Faz toda muita a diferença. Faz muita diferença essa aproximação, esse respeito que vai ser passado. Né? Então, faz muita diferença. E a mulher tem essa característica de observar isso com mais rapidez. Sim. De se adaptar com mais... A adaptabilidade. Tu falou uma coisa que foi perfeita, né? Do ter a segurança. Do transparecer a segurança no que tu tá fazendo, né? Exatamente. E isso eu levo para tinha 15 anos de idade, indo para uma festa, e a minha tia olhou, vocês têm que andar como rainhas. Olha. Pé reto e cabeça erguida. Isso eu levo para sempre. E isso fez muita diferença na minha trajetória. Andar de cabeça erguida. Por maior que seja o problema, por maior que seja a situação. Né? Às vezes a gente se pega em situações bem delicadas. Sim, desafiadoras. Bem desafiadoras, né? Que precisa de um jogo de cintura um pouco maior. Mas enquanto a gente mantém a cabeça erguida e não se encolhe, a diferença é grande. Sim. Pensa numa sala cheia de pessoas e tu tá naquela... Assim, ninguém vai te ver. Tu já tá numa posição meio de apavorado ali, né? De derrotado. Transmitindo né? Tu já transmite, né? Toda uma insegurança. E liderar também não é se masculinizar, né, Cláudia? Não é se revestir de uma postura masculina pra gente ganhar nosso espaço. É realmente fazer essa postura de rainha para ganhar e conquistar o nosso espaço, né? Exatamente. Nós não precisamos ser, acho que falei isso no início também, homens de saia. Isso. Né? Não precisamos entrar com o mesmo jeito de liderar, a mesma forma de agir. Né? Isso que é bem importante, não perder a essência. E a gente vê muitas mulheres se transformando para conseguir esse espaço, ficando pessoas duras, né? Porque imaginam que sendo dura, sendo difícil de lidar, né? Levantando a voz, ela vai chegar num cargo de liderança. Às vezes chega, mas não consegue se manter, ou não consegue manter uma equipe engajada. Não consegue manter uma equipe engajada. Então, tem todo esse aspecto que a gente não pode perder. E a própria autenticidade, né? Manter tua autenticidade, a tua essência, que aí vai ser o teu maior diferencial competitivo, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. E aí, Cláudia, como é que tu vê o futuro da liderança feminina? Já que a gente está nesse movimento das gerações, né? Distintas gerações, o próprio anseio das mulheres, como é que tu vê o futuro dessa liderança? Vemos as mulheres engajadas por quererem estar cada vez mais em cargos de C-level? Como é que tu sentes?
Eu vejo que a imposição de ter mais equidade de gêneros dentro das empresas, né? E a visão está mudando. Né? A visão, as empresas já estão percebendo que tendo mulheres no seu corpo diretivo, mulheres em cargos de liderança, elas conseguem resultados melhores. Né? Então, porque uma pessoa entra na liderança quando ela tem um preparo prévio. Ninguém nasce líder, né? Isso. Ninguém nasce C-level. Ninguém começa no topo, né? Ninguém começa no topo. Então, é muito importante que as gerações de agora tenham esse preparo, tenham esse anseio, né? Tenham esse anseio. E a gente vê isso nas gerações que estão entrando, esse anseio de crescimento, esse anseio de fazer parte, mas de fazer parte de algo que eles acreditam. Fazer parte de algo que eles acreditam. Né? Eles não vão se anular por valores que eles não acreditam. E nisso, a liderança feminina ganha muito valor. E a minha visão de liderança feminina é que só tende a crescer. Porque quando a gente entrou com um propósito de compliance, de manter um compliance, de ter mais mulheres, a gente abriu uma porta. Isso mesmo. A gente abriu uma Ganhamos porta. o espaço. Ganhamos o espaço. Agora a gente pode mostrar, né? Isso aí. Mostramos o valor. E aí, para muitas situações, as mulheres estão sendo procuradas. Para muitas situações. O próprio pessoal da Board Academy que eu fiz, o curso, a gente está muito anseio de mulheres, a gente está procurando mulheres, porque as mulheres estão sendo requisitadas nos conselhos pela sua visão diferenciada. Isso foi uma das situações que eles colocaram. As empresas estão pedindo que tenham mulheres nos conselhos para ter uma visão diferenciada, uma visão de valores, uma visão de cultura, uma visão e contribuir dessa forma. Né? Conseguir ter um contexto melhor. Então, por isso que eu acredito que as mulheres tenham essa postura, essa possibilidade de crescer cada vez mais, mas só depende de nós. Sim. E que Agora que essa tua fala, ela pulverize e atinja todas as mulheres, para que elas se engajem e vão atrás, porque a porta está abrindo, né? Se eles estão procurando, é porque eles já estão abrindo espaço. Então, cabe à mulher também ir galgando e correndo atrás e construindo o seu caminho, né? É aquela postura. Eu quero igualdade. Sim, eu vou sentar. Me dê. Vou sentar e esperar a igualdade chegar, né? Me dê a igualdade. Não é. Eu quero crescer, as mulheres querem crescer, mas a gente tem que buscar. Né? A gente tem que buscar sem ter, e às vezes falar, os filhos. Não, a gente consegue conciliar. A gente consegue conciliar. Eu tenho 2 filhos, 2 idades completamente diferentes, sempre conciliei. Isso é muito importante também, que as mulheres entendam que a gente consegue exercer o papel de mãe, de esposa, profissional e líder, né? Dona de casa, tudo isso, casa, né? O equilíbrio. A gente consegue, só organizar, e a gente tem essa... E aí a gente tem esse diferencial de conseguir conciliar as coisas. Né? O homem é monotarefa, né? E por questões... do homem. O homem é monotarefa. Ele vai fazer aquela tarefa, ele vai fazer bem, ele vai executar bem, segundo, depois ele vai para a próxima. A mulher consegue olhar um cenário de forma muito mais abrangente e direcionar sua energia nos mais diversos canais. E isso é da essência. Sim, é fisiologia, né? É fisiologia, da essência masculina e feminina. Por isso que o importante é existir uma combinação. Isso. Porque precisa dos dois. Isso. Isso aí. Tem que ter o equilíbrio dos dois andando junto. Yin e Yang, né? Yin e Yang. O equilíbrio, buscar o equilíbrio. E eu acho que a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para isso, ainda está muito lento, mas já está muito melhor. A gente ainda tem países, né, onde a mulher é muito rechaçada, que não tem direitos, que não pode mostrar. Né? Ainda tem isso. Mas em mercados onde a gente trabalha, nas situações, isso já está caminhando para si. De forma mais lenta, mas está. Agora, podemos dizer que está acelerando um pouco. Já foi bem mais complicado, né? De chegar, mais desafiador. Né?
E o que a gente nota é que também, em todas as estatísticas que a gente tem, nível de formação acadêmica, as mulheres estão sempre performando muito bem. Os números de mulheres formadas, graduadas, pós-graduadas, com cursos de mestrado, doutorado, a gente vê uma presença feminina crescente, né? Exato. Então, isso mostra que as mulheres estão buscando, sim, buscando formação, buscando toda essa bagagem para que essas oportunidades possam cada vez mais, né? Adquirir um espaço, Isso. né? Ocupar o seu espaço. Uhum. Ocupar o seu espaço. Né? Ocupar o seu espaço, seja a nível nacional, seja a nível internacional, né? Em mercados tradicionalmente mais masculinos. Isso está acontecendo, ocupando esses espaços. Né? E a gente precisa buscar esse conhecimento. O mais importante que é a confiança própria, né? É dizer, eu posso. Sim. Né? Eu posso, eu consigo, né? Tua própria trajetória foi buscando conhecimento. Exato. Isso. E acreditando no que eu queria. Acreditando de que eu tinha essa capacidade de chegar aonde eu cheguei. Né? E buscando mais agora. Então, acreditando que eu posso fazer parte de uma posição de conselho, Claro que sim, que é a isso evolução aí. do nível Sim. C-level, Isso. né? Com mais sensibilidade, com Isso é valor outra coisa agregado. que a mulher tem de vantagem, né? Ela não se acomoda. Tipo, tu chegou já no cargo, mas tu ainda busca conhecimento, tu ainda busca crescer, tu ainda busca mais, né? Ela Tipo, busca estar preparada para a próxima oportunidade, etapa, né? isso. Que é uma onda que está vindo muito Isso. forte, né? Isso. Está se falando bastante, porque as empresas precisam desse aconselhamento. Principalmente as empresas de médio porte e familiares. Isso. Precisam ter a sucessão bem trabalhada, Isso. uma governança bem... corporativa. Uma governança corporativa bem implementada dentro das empresas, para conseguir manter as gerações, manter as pessoas, né? E conseguir trazer esses valores para que as pessoas acreditem e fiquem. Isso. Né? Perfeito. Acreditem e fiquem ali dentro. Cláudia, estamos aí com uma excelente contribuição. Foi excelente estar excelente. contigo, ter tua presença aqui foi muito bom. Queremos aí que tu faça uma reflexão e um incentivo também para as mulheres que estão, né, galgando, que buscam essa posição, que buscam um dia estar numa posição de líder de uma empresa nacional, de uma empresa internacional, que tu dê a tua palavra de incentivo, que tu coloque aí as palavras de conclusão para que a gente possa aí ter mais mulheres se engajando aí com o propósito da liderança. Inspire as mulheres. Inspire as mulheres. Inspiramos diariamente mulheres, né? O que eu tenho a dizer para quem está começando, para quem está galgando cargos de liderança, né? Principalmente, uma das coisas que eu mais falei, confie em você mesma. Saiba que você pode e deve. Não se anule, né? Não venda seus valores, não se anule. Nem sempre aonde a gente está é onde a gente tem que estar. Então, tenha a coragem de largar. Tenha a coragem. Pode acontecer de estar numa empresa e não ver essas oportunidades. Tenha coragem. A coragem de fazer. Né? O futuro não é feminino, não é masculino, o futuro é diverso. É a diversidade, é a combinação entre masculino e feminino, e isso é conhecimento, é no conhecimento. A gente tem uma... E não deixem de aprender, né? Não deixem de estudar, de aprender. A gente tem agora a inteligência artificial entrando com muita força. E aí, o conhecimento, os soft skills, que agora já viraram hard skill, a sensibilidade, a empatia, já não são competências secundárias como eram avaliadas. Agora são as competências primárias, né? São as competências primárias que estão sendo buscadas pelas empresas, porque o que é técnico, o que é... que não precisa envolver pessoas, a inteligência artificial vai fazer. Sim. Vai fazer. E muito em breve. Muita coisa. Então, saber onde agir. Saber como lidar com pessoas. Ter a análise da cultura. A análise do cenário. Isso não vai conseguir. E a mulher tem que estar preparada para isso. Assim como o homem, mas a mulher tem muita mais adaptabilidade para isso. Então, não dá para cruzar os braços. Esse é o meu recado para as mulheres. Não dá para cruzar os braços e esperar que aconteça. Esperar que aconteça. Cabe. A gente está com as portas mais abertas,
né? As portas abriram de uma forma um pouco maior. Tem que passar pela porta. Isso aí. E achar uma cadeira para sentar. Isso É ali. aí. Isso ali. Perfeito, Cláudia. Muito obrigada pela tua participação conosco. Parabéns pela tua trajetória aí, que com certeza inspirou e vai inspirar muitas mulheres aí. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Cláudia. Parabéns pela trajetória e que ela só vá pra cima, né? Obrigada. Somos 3 mulheres nessa mesa, né? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.